Olá pessoal, estamos de volta para darmos continuidade ao estudo da Lei 8.213/91, que é a lei que trata dos planos de benefício da Previdência Social. Então nós vamos dar continuidade, e aí a prestação, o benefício que a gente vai ver até a partir de então, é a pensão por morte. Então a pensão por morte, ela também se estende aos segurados urbanos, e rurais, tá bom? Segurados especiais que a gente fala, e será devido ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, caso ele esteja aposentado ou não. Então o que é que a gente percebe? No caso do salário maternidade, ele é um salário que é um benefício do próprio segurado em si. Já a pensão por morte, é um benefício do dependente, do conjunto de dependentes, que seria, por exemplo, esposa, ou esposo, filhos menores de 21 anos ou inválidos, os pais, no caso, se dependerem economicamente daquele segurado, tá? O companheiro, a companheira, que são aqueles que vivem em união estável por mais de 2 anos, por exemplo, tá? Então essa pensão por morte, se a pessoa já tiver aposentado, também vai ser devida. É isso que ele está querendo dizer aqui. E antes de ser aposentado, mas se for se contribuir para a Previdência Social, preenchendo os requisitos, esse grupo de dependentes, esse conjunto de dependentes, como a legislação está falando aqui, vai receber essa prestação. Obviamente, se tiver mais de um dependente, então o valor daquele benefício que recebia o segurado vai ser dividido, rateado entre os dependentes em cotas iguais, tá certo? Quando esses dependentes, eles perderem essa qualidade de dependente, como por exemplo o filho que completar 21 anos, certo? Então antes essa cota desse filho voltava, por exemplo, para o cônjuge, certo? Hoje não mais. Essas cotas elas vão se extinguindo, pela reforma da Previdência. Essas cotas não voltam mais, para, por exemplo, o cônjuge. Então, morreu o segurado, por exemplo, e deixou a mulher e 5 filhos, certo? A mulher, por exemplo, tinha 45 anos, tinha 5 filhos. Desses 5 filhos, 3 eram menores de 21 anos, certo? Então um tinha 18, outro tinha 16, por exemplo, então, e o outro tinha, 15 anos, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Como eles são todos menores de idade, quem vai administrar essa pensão por morte vai ser a mãe deles, o cônjuge, como a gente chama, certo? Mas aí, quando aquele que tinha 19 completar 21 anos, sai a cota dele. Antes, essa cota dele voltava para a mãe. Hoje não mais, essa cota se extingue, certo? De tal forma que vai chegar uma situação que aquela dependente ela só vai ter a cota dela, e ainda em situações específicas, tá bom? Então hoje as cotas são extintas, elas não voltam mais, elas não ficam mais para um desse conjunto de dependentes em si, certo? Então, se você é aposentado, você também vai deixar a pensão, e se você morrer antes de ser aposentado, no caso o segurado, esse é um benefício instituído pelo segurado, tá bom? Vai também ficar para esse grupo de dependentes. Então nós vamos observar algumas situações. Antes de 2014, pessoal, a pensão por morte ela não tinha carência, ou seja, eu não precisava de contribuições para eu ter direito a esse benefício. Apenas o evento morte já era devido aos dependentes, a esse conjunto de dependentes que a legislação fala, certo? A essa pensão por morte. E também não importava a idade, certo? Desse grupo de dependentes a princípio, exceto aos filhos que eram 21 anos. Não importava a idade no que diz respeito ao cônjuge ou companheiro, por exemplo, tá bom? Então agora tem algumas situações a serem observadas. A
primeira mudança bem substancial ela se deu em 2014, né? Entrou em vigor em 2014, melhor dizendo, e uma outra mudança que diz respeito à não acumulação dessas cotas, né? Tá certo? Para os dependentes que forem saindo, né, dos requisitos, isso aconteceu agora em 2019, né, com a promulgação da última reforma da Previdência Social, através de emenda constitucional. Então, hoje a gente observa o seguinte, pessoal, que no caso, a gente, para que, para que os dependentes tenham direito a essa pensão, o segurado tenha que ter pelo menos pago 18 contribuições mensais, ou seja, 1 ano e meio, né, vamos dizer assim, tá certo? E para o caso, né, do cônjuge ou companheira, nós vamos ter aí que ele tem que ser casado, certo? Ok? Ou vive em união estável por mais de 2 anos, certo? Então, se não for casado há 2 anos, né, e se não tiver em união estável há mais de 2 anos, que seja comprovada essa união estável, né, então, no caso, essa dependente não vai ter direito a essa pensão por morte, certo? E ainda que ele tenha vertido 18 contribuições, e dependendo da idade do cônjuge ou da companheira, essa pensão também ela vai ser limitada a uma quantidade de anos em si, ok? Não vai ser vitalícia, como a gente chama. Por quê? Porque o cônjuge ou companheiro só vai ter direito a essa pensão vitalícia a partir dos 44 anos. Menos que isso, ele vai receber essa pensão determinada por uma quantidade de X de anos. Depois disso, vai cessar esse benefício. O que é que a legislação entende? A legislação entende que você é jovem, né, que você é moço, certo? E que você tem que prover o seu próprio sustento. Que não seria justo a Previdência ficar pagando para uma pessoa tão jovem que possa trabalhar para onerar os cofres públicos. A situação é basicamente essa, certo? Então seria essa a situação que a gente tem que observar em si. Tá bom? Então, para você ter direito a essa pensão por morte, o seu direito não vai durar para, assim, existem algumas situações que você tem que observar. O normal é que quando faleça, né, passados os trâmites aí, né, da questão do velório em si, é que você, com os seus documentos de falecido, certidão de óbito e tudo mais, você compareça a uma agência da Previdência, ou você ligue para 135, né, para você agendar, certo? Para você agendar a data, né, de você apresentar esses documentos e aí para a sua pensão ser aprovada ou não. Se preenchido os requisitos, né, vai ser aprovado. Se não faltar algum requisito, né, poderá ser indeferido esse seu pedido, e aí você terá que procurar a justiça caso você entenda ou não concorde com aquele posicionamento da autarquia federal, no caso o INSS, certo? Então, para ter direito a essa pensão, certo? O que é que a gente observa? Que existem prazos para você receber desde a data do óbito, e existem prazos também para que você receba a partir da data em que você faz o pedido, né, que você entra com o requerimento. Então vamos lá, para você ter direito à pensão da data do óbito, né, tá certo? Então você tem que requerer em até 180 dias, ou seja, 6 meses após o óbito. Mas para quem que vai ter esse direito? Para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias após o óbito para os demais dependentes. Então a gente observa aqui um tratamento, né, especial para os dependentes, no caso os filhos, né? Então, você de repente por alguma situação faltou algum documento, você não teve como dar entrada no benefício lá da pensão por morte, né? E aí você precisou de um tempo. Então o que é que vai acontecer? Se o seu filho, obviamente, ele for menor de 16 anos, para você receber da data do óbito, né, do dia em que ele faleceu, então você tem que se
6 meses para você dar entrada, certo? Ok? Mas, no caso, se extingue essas condições, para os demais dependentes, certo? 90 dias, certo? 90 dias após o óbito. Passou esses 90 dias, certo? Então você, no caso, só vai receber daquela data que você deu a entrada, ok? Do óbito, quando requerida, em até 180 dias após o óbito para os filhos menores de 16 anos. Mas aqui está repetido, tá bom? Da decisão judicial, no caso de morte presumida. Então, o que é isso? De repente, uma pessoa era segurada da Previdência Social, né, tinha dependentes e desapareceu. Alguém deu fim a essa pessoa, esse segurado, enterrou no matagal, num canto esmo, por exemplo, certo? Ou foi engolido por uma grande máquina e ninguém viu. E aí entra com esse processo, né, para que a justiça possa decretar essa morte presumida. Então foi feito todas as buscas, não foi encontrado, tudo indica que, né, essa desapareceu, certo? Tem um tempo para isso também na legislação civil especial. E aí, quando o juiz decretar essa morte presumida, tá, é que você tem direito a essa pensão em si. Então, requisitos de idade, certo? Então, a continuação, requisitos de idade para o cônjuge ou companheiro para receber a pensão por morte. A gente vai ver isso no slide seguinte. Então, o que é que a gente observa em si, pessoal? Então, quando a gente fala de cônjuge ou companheiro, então, a legislação de 2014, ela trouxe alguns requisitos para você receber essa pensão, tendo em vista a questão da idade. Então, a gente tem que perceber o seguinte: para a pensão por morte, hoje, 18 contribuições, né? Então, existe sim uma carência nessa situação que a gente observa. E uma outra situação que a gente observa, minha gente, é exatamente esses períodos de tempo aqui para você receber. O que é que você vai receber de acordo com a sua idade, tá certo? Então aqui não é bem o filho, é o cônjuge em si, porque o filho a gente sabe, né, que o filho só vai receber, certo? O dependente, no caso, só vai receber, dependente filho, até 21 anos. Passado 21 anos não tem esse negócio porque está na faculdade, e até 24 anos, então isso daí não existe mais. Então os julgados que nós temos na nossa corte, certo? Isso já caiu por terra. Então vamos lá. Por exemplo, se você cônjuge, tá certo? Ou companheira, então você 3 anos, né, que você vai receber se você tiver menos de 21 anos de idade. Então, uma pessoa casou com outra e a pessoa faleceu, mas a pessoa só tem 20 anos, né, por exemplo. Então, se você só tem 20 anos, né, menos de 21, né, ou até 21, você só vai receber por 3 anos. Qual é o fundamento disso? Eu até já falei aqui. O fundamento é de que você é jovem, certo? Então você tem capacidade de trabalhar, você não vai depender dessa pensão. 6 anos entre 21 e 26 anos de idade. Então você vai receber o seu benefício. Se você tiver nessa idade entre 21 e 26, você vai receber por 6 anos. Você vai receber por 10 anos, né, se você tiver entre 27 e 29 anos. Então, quanto tempo você vai ter de pensão? Você, cônjuge ou companheiro? 10 anos. Entre 30 e 40 anos, você vai receber a pensão por 15 anos. Tá? Entre, obviamente, 41 e 43 anos, você recebe a pensão por 20 anos. Né? E somente, né, pessoal, a partir dos 44 anos é que você vai ter aquela pensão chamada de vitalício, ou seja, para o resto da vida, né? Quem entende que você já tem uma meia-idade, por exemplo, certo? Aí a legislação diz que você já teria direito a pensão vitalícia, né? A sua cota de pensão vitalícia, por exemplo. Porque se você dividir com mais pessoas, você
vai, no caso, receber só aquela cota de forma vitalícia, não vai ser mais, não vai, os que forem saindo não fica para você, cônjuge, né? Então se extingue também, certo? Certo? Então, e aí também tem essa questão também pela perda do direito, em situações que foi dado fraude, por exemplo, contra o sistema, certo? Aí isso também aliás, é atribuído, é atribuído um direito para você, né, no que diz respeito a essas situações em si, certo? Então a gente observa essas questões. A continuação aqui, nós vamos falar do auxílio reclusão, certo? Que é muito criticado pela sociedade, porque na nossa sociedade a gente entende, né, que o crime, né, seria o pior dos atos, a questão do homicídio em si, e que a pessoa obviamente não teria direito a nada. Mas assim, a gente tem que entender algumas situações do que diz respeito a esse auxílio reclusão aqui, pessoal. Então, primeiramente, o auxílio reclusão não é um benefício que é pago ao segurado, certo? É um benefício que é pago, certo? Nas mesmas condições da pensão por morte, certo? Mas aqui no caso seriam 24 contribuições. A pensão por morte, a questão de 18 em si. Então as condições elas vão mudar um pouquinho em si. Então será devido nas condições da pensão por morte, no caso a questão dos dependentes em si, do segurado de baixa renda, né? Recolhido à prisão em regime fechado, que não receber remuneração da empresa, que não tiver em gozo de auxílio doença, de pensão por morte ou salário maternidade, certo? Ou aposentadoria, ou então esse abono de permanência em serviço. Esse abono de permanência em serviço, ele não existe mais, tá bom? Então só salário maternidade, certo? Ou a aposentadoria aí. Então o que é que a gente percebe aí dessa situação? A gente percebe o seguinte: primeiro, né, a carência aí de 24 contribuições para que o preso tenha direito. E aí a gente tem que entender que esse benefício ele é devido aos dependentes. Então é para o cônjuge ou companheira, né, ou o companheiro e os seus filhos. É para garantir a subsistência mínima desse grupo, né, desse conjunto de dependentes, tá? Aqui, né, o pai sustentava digamos assim, o que ocasionou esse envolvimento, né, essa confusão que gerou esse homicídio, vamos dizer assim, ou essa situação que levou o segurado à prisão, certo? Isso daí não está sendo, de certa forma, considerado aqui pela legislação. O que a gente tem que observar aqui é a condição de segurado e a condição de contribuinte para a Previdência Social e o amparo aos seus dependentes. Então, se o cônjuge ou companheiro vai lá, saca esse dinheiro e faz o uso indevido, ou leva e entrega lá ao segurado, né, o segurado preso, para que, né, seja dado outro destino, não é o caso aqui, certo? Não é como administrar, tá bom? A situação aqui é a questão de amparar os dependentes. A gente vai dar uma paradinha aqui e em seguida a gente volta.